Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Poder se assentar, meus irmãos, essa noite. Louvar a Deus por estar aqui mais uma vez. Pela permissão do Senhor de ter essa responsabilidade de falar da sua palavra. E mais de um Deus que a gente conhece em partes. Como disse Paulo, como um espelho. Mas um dia vamos conhecê-lo como Ele é. E essa grande responsabilidade de falar de um Deus que nós não vemos com os olhos físicos, mas vemos de forma espiritual e nítida o seu trabalhar em nós. Aos que creem e esperam no seu nome, vem a mão de Deus. Então é um mistério todas as vezes que nós pregadores falamos da parte do Senhor para a sua igreja ouvinte. Porém eu entendo também uma coisa: quem está aqui pertence a Ele. Esse púlpito pertence a Ele. Aleluia. Todos que estão aqui, vocês, têm um dono. E são pertencentes a um reino que não se vê, mas se sente. Porque Jesus está aqui. Aleluia. E pelo Espírito Santo nós podemos sentir. Então é lindo isso, aleluias. Porém é uma grande responsabilidade, mas nós assumimos por amor, aleluias. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto, os demais obreiros e líderes, todos que aqui trabalham, para que essa obra aconteça. Que Deus abençoe. Muito lindo ver os irmãos louvar, as irmãs, os jovens. Estava aqui sentindo a presença de Deus, aleluias. Quero também louvar a Deus pela vida do nosso irmão Bruno, já conheço faz um tempo. Bênção do Senhor, fiquei feliz em vê-lo aqui. E tenho certeza que o Senhor plantou você aqui para dar fruto. Abraça essa obra, faça a obra do Senhor com amor. E eu creio que o Senhor vai fazer você e sua família crescer, amém? Meus irmãos, estamos embaixo de uma palavra, embaixo de uma profecia, que se encontra em Cânticos, capítulo 126, Salmos. Aleluia, 126. Peço que os irmãos venham abrir. Como é curto, vamos ler do 1 ao 6, por gentileza. Aleluia. Louvado seja Deus. Minha esposa não pôde vir comigo. Ela está cuidando lá da igreja, junto com os irmãos. Aleluia. Estamos com um quadro de obreiros um pouco reduzido. E hoje tinha visitantes, hoje tem aniversariante, então ela está cuidando de tudo. Chegar lá, vai cortar um bolinho, Aleluia, bênção. Então ela ficou lá, amém? Ali meu filhinho, louvado seja o Senhor. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Escrito assim, meus irmãos, versículo 1, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, dependendo da tradução, ao Neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Meus irmãos, eu não vim com um sermão preparado, vim na dispensação do Espírito Santo. Porém estudei, meditei, louvado seja o Senhor. Mas quando estava aqui, o Espírito Santo falou para mim sobre percas. E a todos que se encontram aqui dentro dessa igreja, algo diante dos homens, ou algum momento na sua vida, houve algum tipo de perca. E o Espírito Santo falava no meu coração algo que eu entendi, que na verdade, na presença de Deus, não se existe perca. Pastor, como assim? Não entendi. Aleluia. Porque eu aprendo com Jesus, aleluia,
quanto achamos que temos em nossas mãos, não pertence a gente. Existe um dono. Então a gente não pode perder algo que não é nosso. Está conseguindo entender? É tudo emprestado. Aleluias. Porém nós entendemos que o mundo espiritual é regido por princípios. E para que alguma coisa nova venha, é necessário que alguma coisa velha saia. Só que qual é o problema? Nós somos apegados. Por isso nunca queremos perder. Nunca queremos entregar. Jesus disse que bem mais aventurado é dar do que receber. Mas a gente só quer receber. A gente quer receber e não entregar. Nós vemos um culto no intuito de receber, mas esquecemos da entrega. Porque é entregando que o Senhor nos supre. Aleluia. O texto aqui vai falar de um povo que foi chamado para ter um único Deus e uma única terra e ser abençoado nessa terra. Porém, louvado seja o Senhor, a intenção, irmão, de ninguém que conhece a Deus é se afastar de Deus. Ou é? Quem que já foi tocado pelo altar? Quem que já foi tocado pelo Espírito Santo, que toma em sua sã consciência se afastar do Rei dos Reis? Não. Mas a fraqueza da nossa carne faz com que a gente vá se aventurar e acabar alimentando as coisas que são da carne e não do Espírito. Então aquele povo recebeu uma lei, aquele povo recebeu, aleluia, uma instrução. Porém esse povo decidiu tocar o barco do jeito que eles achavam melhor. Eles decidiram ser senhor de suas próprias vidas. Vai dizer o texto então, aleluias, que esse povo clama ao Senhor, pedindo como uma restauração. Esse povo clama a Deus, pedindo para Deus trazer de volta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe o que eu já aprendo aqui? Aleluia. Deus sempre tira algo da gente, que a gente é apegado, para devolver algo melhor. Vou explicar. Tudo aquilo que temos apego emocional atrapalha Deus. Tudo aquilo que estamos enraizados, nosso coração está
muda de ministério sem Deus ter um propósito. Você não vai mais para algum lugar sem Deus ter um propósito. Deus não abre a tua madre sem Deus ter um propósito. E Deus também não fecha sem ter um propósito, no tempo certo dele se cumprir. Aleluias. Tudo passa a ter um propósito maior. Aleluias. Então Deus vai e fala: ei, tira o meu povo daí. Interessante que foi a única situação em qual o povo saiu de um lugar sem precisar de guerra, sem precisar de cavaleiros, sem precisar de guerreiros ali naquela peleja. Porque essa peleja, eu aprendi uma coisa, era uma briga de Deus. E quando a briga é de Deus, eu não coloco a mão. Porque na peleja que é de Deus, eu só me calo e deixo Deus trabalhar a meu favor. Porque nessa peleja, o qual tem Deus, não havemos de pelejar. O Senhor peleja por nós e nós nos calaremos. Sabe o que isso significa? Entrar em guerra, o qual é Deus, eu entro com armas espirituais. Como? Eu só oro e ponho na mão de Deus. Deus resolve por mim. Essa guerra era do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Deus falou: Nabucodonosor levou os utensílios que são meus, vai devolver. Levou o meu povo, vai devolver. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Deus incomoda e aquele rei diz: ó, é para vocês ir embora, adorar o Deus de vocês, e eu vou dar assistência para vocês poderem construir. Pode levar o que é de vocês e vai para a terra de vocês. Porém, nós vemos aqui na construção desse texto que quando eles voltaram para a sua terra não estava pronta. Eles disseram: Senhor, traz de volta-nos do cativeiro. Mas não no sentido de que eles estavam presos, porque eles já saíram. Eles quiseram dizer: Senhor, estamos em uma situação que precisamos ser transformados. Estamos em uma situação que precisamos ver a sua mão de novo. Porque, Senhor, a terra está queimada, está seca e não há água. E se não há água, e se está seca, não tem como a gente plantar. E se não tem como a gente plantar, também não vamos colher. Aleluia. Então está falando de uma terra que outra hora era uma terra de abundância, mas agora é uma terra de sequidão. Porém é uma terra que Deus prometeu para que o povo fosse morar lá e prosperar. Aleluia. Mas, louvado seja Deus, Deus permitiu com que eles fossem para outra terra estrangeira. Mas no seu retorno, Deus havia ainda uma promessa. Sabe o que eu aprendo com isso? Aleluia. Que quando a bonança vem, é Deus. Quando a situação de escassez também vem, é Deus. Quando a porta se fecha, é Deus. Quando ela se abre, é Deus. Porque o povo dizia: agora que saímos de lá, a nossa língua glorifica e há sorriso nos nossos lábios. Sabe por quê? Porque antes disso acontecer, só havia murmuração e o povo só estava triste. Não havia sorriso e a língua era usada para questionar o Senhor. Aprenda uma coisa: quem nasce para adorar, irmão, nasce para entender que você serve a um Deus, não por aquilo que Ele move a favor de você, mas aquilo que Ele é. Se Deus abrir a porta, eu estou dando glória a Deus. Se a porta continuar fechada, eu estou dando glória. Se Deus me curar, eu estou dando glória. Se Deus não for o tempo agora, eu estou dando glória. Eu aprendo, irmão, a confiar plenamente, porque Deus não muda se Ele não fazer no que é da nossa vontade. Ele continua sendo o mesmo. E o povo de Israel, aleluias, ficou ali desacreditado, só sonhando: que dia que vamos voltar para aquela terra? Ficaram como os que sonham. Louvado seja o Senhor. Estou construindo a introdução para a gente chegar onde o Senhor falava no meu coração. Aleluias. E o povo ficou: será que um dia a gente vai voltar para lá? Sabe que eu aprendo uma coisa? Quando a gente está na hora da provação, parece, irmãos, que uma semana dura um ano. Parece que um ano dura 10. A gente fica contando: Senhor, me tira dessa que eu vou te servir melhor. Senhor, opera nessa situação que eu vou me entregar por completo. Se me der oportunidade, eu vou chorar, vou me derramar naquele altar. Senhor, por favor, Pai, pelo amor de Deus, não me deixa passar. A gente quer sair logo. Só que eu aprendo uma situação também. Se a aprovação veio, é para nos ensinar alguma coisa. E se eu quero acelerar o processo, eu não aprendo e acabo repetindo o processo. Aleluia.
sementes em mãos, vai chegar e plantar em qualquer tipo de terra. Aleluia. Porque sabe que não vai nascer. Louvado seja o Senhor. Jesus falou sobre sementes. A Bíblia fala sobre semente. Primeira semente que a Bíblia vai falar, semente do homem. Semente, aleluia, de fecundidade, de fecundar. E outras sementes são sementes de plantio. Interessante que toda semente que a Bíblia cita é semente que dá fruto. É só semente, aleluia, que vai gerar outras sementes. Então, aleluia, quando vemos falar dessa semente que iria se germinar, fala-se da semente que Jesus viria, sim ou não? Da semente da mulher nasceria o Cristo. Mas, agora eu te pergunto, mulher tem semente? Ou a semente é da parte do homem? A semente que a Bíblia cita é a semente que Abraão teria uma grande nação pela fé. Aleluia. Quando o Senhor fala de semente da mulher, está falando de algo que foi restaurado. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui. Porque Eva tinha toda a autoridade de toda a semente dentro do Éden. Só que ela foi enganada. Aleluia. E caiu. E no lugar qual ela foi enganada, Deus restaurou através de Maria, dando a semente que é Cristo. Porque se Cristo viesse da semente do homem, porque a Bíblia diz, pecando Adão, porque a responsabilidade estava sobre a semente do homem. Se Jesus tivesse vindo da semente de um homem, seria contaminado por essa semente. Semente boa, semente ruim. Exemplificação. Primeiro Adão, pecado. Segundo Adão, Cristo. Uma semente ruim e uma boa semente. Está conseguindo entender? Então, se Jesus viesse da semente de algum homem caído, não poderia ser o Cristo. Mas ele veio do Espírito de Deus, uma semente do alto que não tinha contaminação. O texto vai dizer sobre uma boa semente. Aos que não sabem, um semeador carrega num seu alforje boas sementes e sementes simples. A semente simples, ele joga numa parte que ele sabe que pode ser que cresça e pode ser que não cresça. Mas a semente boa é guardada para a terra boa. Porque Deus não joga a semente boa em terra ruim. Deus coloca a boa semente em terra boa. Já vou revelar para você o que significa esse texto. Posso ouvir glória a Deus? Jesus fala, um semeador saiu a semear. O semeador é profissional na sua área. Ele sabe o que ele vai fazer. Então algumas das sementes caíram no caminho e as aves comeram. Isso simboliza no mundo espiritual demônios que vieram roubar a semente, que é a palavra, o semeador, o Espírito Santo. O Espírito Santo jogou uma palavra que o inimigo acabou roubando. O texto vai dizer que outras caíram entre pedras, aleluia, e não tiveram como criar uma raiz. Uma palavra que o Espírito Santo enviou e não acabou tendo como se germinar. Porque, aleluia, ela foi rápida demais se secar. A outra diz que caiu sobre espinhos. O texto diz que quando Adão cai, Deus fala: maldita agora é a terra por causa de ti. Espinhos e cardos te produzirá. Espinhos simboliza o pecado que sufocou uma semente. Aleluias. E não deixou crescer. Louvado seja o Senhor. Mas aí o texto diz: agora esse semeador encontrou uma terra boa. E agora ele vai jogar essa semente na terra. Aprenda uma coisa. Quando nós olhamos a terra, tudo que existe aqui em cima veio da terra, sim ou não? Todos os elementos químicos que existem na terra existem no nosso sangue. Nós viemos do pó da terra. Cadeira vem de baixo, vem da terra. Matéria-prima, metal, plástico, tudo vem da terra. Tudo que existe em construção aqui vem da terra. Aleluias. Quando se fala de terra, se fala de um lugar que está em outra existência. Se você pegar esse corpo e enterrar, ele vai entrar em decomposição, porque ele vai para uma outra existência.
Jesus quis trazer essa ideia dizendo, essa semente, se não morrer, não vai dar fruto. Mas se ela morrer, ela vai dar muito fruto. O que ele quis dizer? Se eu permanecer vivo, não vai ter cura, não vai ter libertação, não vai ter vida transformada. Mas se essa semente for enterrada, arrebentar e morrer, ela vai crescer e vai dar fruto. Vai ter cura, libertação, transformação. Aleluia. Eu aprendo algo. O reino espiritual é infindável. Deus quer revelar, Deus quer entregar, Deus quer cortar o laço, quebrar a lança, dar vitória para você, transformar seu marido, transformar sua casa, te levantar, abre porta para você. Deus quer te curar, Deus quer te batizar, Deus quer te usar, Deus quer te levantar, Deus quer trazer alegria no seu coração, Deus quer te curar da depressão, Deus quer te curar de síndrome, Deus quer te curar do passado, Deus quer te tirar de uma terra de prisão, te trazer numa terra de abundância, Deus quer te exaltar sobre as nações. O Senhor quer, aleluias, trazer algo para você. Só que acontece, se a terra não estiver pronta, Ele não vai lançar semente. Sabe o que se trata disso? Estamos preparados para buscar, aleluias, essa transformação, de se tirar as pedras. Estamos preparados para que essa terra venha receber essa boa semente. Aleluias. Quem é que semeia a palavra em nós? Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Aleluias. Deus tem coisa grande para revelar para a gente. Só que a gente quer viver de forma pequena na presença de Deus. A gente quer ser raso e Deus quer dar profundidade. Alabantou, medecanto, ravassaio. Deus quer mostrar, mas a gente não quer se colocar na posição de receber a semente do alto, porque a semente trata de coisas espirituais. A palavra, irmão, existia desde o princípio. Tudo que tange a igreja, tange coisas espirituais. Pastor, ainda não consegui entender o que o Senhor está falando. Noite, sim ou não? Falou de cura, sim ou não? Eu creio que o Senhor está curando essa noite, pela palavra. Essa ordem está saindo da onde? Do mundo espiritual. Então, se a ordem começa em cima, eu aprendo que tudo que tange aqui é espiritual. Aleluia. Se eu venho para o culto, eu estou entrando em um mundo espiritual. A minha cura, ela sai do espiritual. Tem dor de cabeça que o Doril resolve, mas tem dores de cabeça da nossa vida que é só a mão de Jesus. O que o médico pode fazer, Deus vai falar para você passar no SUS ou no seu convênio, mas aonde é impossível é aonde Deus entra. Ou enfermidade de cunho espiritual, Deus também entra. Quando a porta está fechada e ela se abre, a ordem vem. Estou eu abrindo porta, ela vem da onde? A ordem vem de baixo ou vem de cima? Se a ordem vem de cima, fecha a porta de baixo, ninguém abre. Se a ordem vem de cima e abre a porta, também ninguém fecha. Então tudo se trata de espiritual. Se trata de semente, se trata de quê? O que o Senhor quer plantar em nós, para que a gente dê fruto. O desejo de Deus é que o homem dê fruto para o Senhor. Só que quando Deus começa a dar semente, pastor, o que a gente começa a fazer? Querer fazer a nossa hortinha. Quer fazer o nosso jardinzinho. E plantar nossas sementinhas
eu nasci para entregar. Vou reforçar para você. Tudo que existe foi feito para passar e sair. Dons espirituais não são meus, para edificar a igreja. Palavra não é minha, para edificar a igreja. O amor de Espírito Santo sobre mim é para o próximo. O conselho que vem de Deus é para o próximo. A porta da igreja está aberta, é para o próximo. Tudo tem que passar sobre mim. E tudo que eu retenho, não cresce. Fica deserto. Posso ouvir um glória a Deus? Já vou entregar o microfone. O povo então vai para uma terra de sequidão, porque não havia águas. Ele fala: Senhor, faz como no Negueb. Quem já viu aqui no Negueb? Todo ano inunda aquele deserto e fica tão verde, tão lindo, que é um negócio absurdo. Você fala: não é possível. Falam que é uma das vegetações mais verdes que se encontra no planeta, no deserto, porque as águas, as correntes de água vêm. Aleluia. Só que quando o povo vai para uma terra profética, uma terra que foi prometida, uma terra de uma palavra, uma semente lançada no mundo espiritual, a terra era seca. Só que eles estavam dentro de um lugar clamando: Senhor, nos tira daqui. Senhor, olha a situação que estamos. Senhor, estamos sendo amassados pela cultura desse país que não adora o Senhor. Eles estavam chorando, aleluia. E ao chorar, eles estavam regando uma semente com o choro da amargura. Porque eu aprendo uma coisa: Deus conhece as minhas lágrimas. Deus conhece. Há choros que às vezes não correm lágrimas, são choros na alma. E Deus, Ele contempla, Deus, Ele conhece. Chorar na presença de Deus trata-se de alguém que colocou toda a justiça na mão do Senhor. Se eu estou passando por isso, o Senhor sabe, mas eu não vou chorar pela situação, eu vou chorar nos seus pés, porque eu sei que alguma coisa o Senhor pode fazer. Quem chora para o Senhor não chora por causa do problema, mas chora: Senhor, eu sou filho, por favor, meu Deus, eu estou chorando porque eu sei que o Senhor tem poder de resolver o problema. Então quem está chorando está regando. Aleluia. Então Deus profeticamente pega a lágrima daquele povo e fala: ó, a terra está seca, mas vai chegar um tempo que tudo que vocês plantarem, vocês vão colher. Aleluia. Quando vocês plantarem o trigo, vocês vão trazer os molhos, porque o choro que vocês vão contemplar é uma terra estrangeira. Sabe o que eu aprendo com isso? Pode ser a noção do Senhor. Tudo que a gente chora nos pés do Senhor, tudo que a gente põe como justiça na mão de Deus, foi perseguido, chorei, mão de Deus não resolve do seu jeito. Ah, sofri uma injustiça, chora nos pés do Senhor, não resolve do seu jeito. Recebi uma palavra que me machucou, chora nos pés do Senhor, não tenta resolver do seu jeito. Senhor, está acontecendo algo que eu queria resolver, põe na mão do Senhor, deixa que Deus trabalhe para resolver, não tenta resolver do seu jeito. Isso é chorar no Senhor. Senhor, na minha casa está precisando de um milagre, chora aos pés do Senhor, porque só Ele tem uma mão que alcança onde a sua não alcança. Só Ele sabe trabalhar no vaso, no teu esposo, na tua esposa, na vida dos teus filhos. Isso é choro diante de Deus. A gente acaba regando uma semente no espiritual, que quando no tempo certo a gente vai ver, ela já está crescendo. Só que quando a semente cresce, ela cresce aonde? Primeiro embaixo da terra. E a gente vê, aleluias, Deus trabalha, irmão, aleluias, no espiritual. Embaixo da terra está havendo uma transformação. A semente estourou, a raiz cresceu para baixo, para depois começar a crescer para cima e começar a dar fruto. Sabe o que o Senhor está falando para você? Aleluia, tudo aquilo que você chorou, pôs na justiça como na mão de Deus, primeiro está sendo gerado. Não fala nada para ninguém e não conta aquilo que o Senhor está revelando que Ele vai fazer. Deixa a semente germinar, criar raiz, para quando ela aparecer e dar fruto, ninguém venha tacar pedra nos frutos e te desestruturar emocionalmente. Conseguiu entender? Tudo que Deus revelar para você o que Ele está fazendo, não conta, porque primeiro está criando raiz, para quando começar a dar fruto,
você suportar as pedradas e não chorar de novo. Nós entendemos que o povo volta, e esse povo prospera na presença do Senhor, e Deus restaura tudo. Então, no tempo de choro, eles começaram a sorrir novamente. Irmão, tudo tem um tempo de começar, mas tudo tem um tempo de acabar também. Existe a hora da prova vir, porque o dia mau chega, mas existe o dia em que o dia mau vai embora, porque o choro dura uma noite, é um período, é um processo, mas a alegria ela vem pela manhã, porque quem continua na presença de Deus chorando, volta sorrindo, porque se tem uma coisa que Deus gosta, irmão, de abençoar o seu povo, e abençoar o povo, Deus gosta de dar primeiro, ou melhor, Deus gosta de passar primeiro no processo, para depois entregar a bênção, para a gente dar valor, para quando for comer a semente do fruto, que delícia, porque eu tinha bastante, comia e não dava valor, mas aí cortaram a árvore, agora o Senhor restaurou, a árvore está dando fruto, quando você come diferente. Lembra que a gente falou? Deus tira da gente, para nos devolver, e a gente começar a dar valor para as coisas de forma diferente. Dê valor para a igreja que o Senhor colocou você para congregar. Dê valor para os irmãos que Deus preparou para andar com você. Dê valor para os grupos que o Senhor colocou para você louvar e participar. Dê valor na presença de Deus, porque quando se perde, irmão, é uma guerra para voltar. Aleluia. O Senhor está falando aqui em te restaurar, para que você dê valor novamente para tudo aquilo que Ele te entregou. Paulo aprendeu isso dizendo: estou feliz em passar por isso e por aquilo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprenda uma coisa: Deus quer ver você feliz com a medida que Ele te entregou, porque o restante Ele está trabalhando ao seu favor, para te entregar no tempo certo o que Ele tem para derramar sobre você, porque Deus é abençoador, Deus gosta de abençoar, seu reino é infindável, suas bênçãos é infindável. Para Deus abençoar 5.000 pessoas de uma vez, não falta nada para Ele. Então o que Deus quer é dar semente. Prepare a terra para receber uma semente que venha dar frutos, e essa boa semente Deus entrega quando a gente está preparado. Quem está preparado para receber a boa semente? Se está passando no processo, você vai falar assim, ó: quando ela chegar, todo mundo vai querer pôr a mão pela cerca para pegar a fruta, porque na hora da dor, o povo foge, mas quando começa a dar fruto, todo mundo quer vir se alimentar do seu. Você vai dar os frutos do processo que você está passando, para alimentar outras pessoas também. Você vai ser fonte de semente, de conselho, de abraço, de profecia, de amor. É isso que Deus quer para nossas vidas. Quem entendeu essa palavra, bate palma para Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Tentei resumir, mas creio que entreguei tudo aquilo o qual o Senhor colocaram no meu coração para passar para a igreja. Igreja, creia que tudo aqui se trata de espiritual, tudo aqui é profético, tudo aqui vai acontecer ao que crê. Então espera no Senhor, deixa Deus trabalhar em você, para você receber essas boas sementes, em nome de Jesus. Pastor, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.